Hoje eu vou mostrar a vocês um clássico que atravessa gerações e continua a inspirar corações. O bloco Cesta de Flores do Patchwork. São blocos do século XIX, são 3 modelos tradicionais e eu escolhi para passar a vocês o bloco que tem a alça circular. Aprendendo a alça circular, o bloco em si é muito fácil de fazer com os HSTs e você vai conseguir fazer todos os outros modelos criados desde então de sua jornada do século XIX até os dias de hoje. Essa imagem que você está vendo é do molde que nós fizemos aqui na aula e eu utilizei para a medida desse bloco, tá? Então, eu coloquei a imagem para você ver que a alça está na medida correta. Vamos, então, para a execução do molde. Nós vamos precisar de um quadrado de 34 centímetros, que nós vamos dobrá-lo 2 vezes e vamos marcar exatamente da pontinha do centro, onde está a dobra do quadrado, vamos colocar como eixo e vamos trazendo a régua por todo o quadrado, mas na marcação de 17 centímetros e também de 14 centímetros, porque a nossa alça ela tem 3 centímetros de largura, tá? Então, você vai arrastando a régua para frente e vai fazendo a marcação com o lápis de 17 centímetros e 14 centímetros. Arrasta mais um pouquinho a régua, mantendo o eixo firme e risca novamente 17 centímetros e 14 centímetros. Você vai segurando a régua no eixo e vai trazendo a régua para frente e fazendo a mesma marcação até chegar ao final do quadrado. Lembrando que as partes abertas do quadrado ficam para fora. E a ponta da régua, o eixo da régua, o eixo do quadrado é na parte que o quadrado é dobrado, ok? Não pode esquecer isso. E vem arrastando e marcando 14 e 17. 14 e 17 até o final. Após, você liga os pontos e você vai ter a curvatura necessária para a alça da cesta. Agora é só ligar os pontos com tranquilidade. O vídeo está acelerado, mas você vai ligar os pontos aí devagar, tá? E vai recortar o molde. Para isso, gente, precisa recortar exatamente na linha do lápis. Prenda o seu molde com grampinhos e recorte exatamente na linha do lápis, para que sua alça não saia torta, um lado mais fino e a outra mais grossa, tá? Muito bem, você ficou com 2 moldes. Um molde redondo e um molde redondo vazado, muito útil para quando formos fazer nossas plumas, nossos desenhos de quilting livre e também de quilting reto, tá? Você vai precisar de um retângulo cor-de-rosa de 22 centímetros de altura por 72 centímetros de comprimento, onde eu vou ensinar a técnica do plano de corte e teremos todos os cortes no tecido cor-de-rosa nesse retângulo, com a exceção de apenas um quadrado de 9 centímetros no cor-de-rosa que você vai cortar separadamente, tá bom? Então, você vai vincar o retângulo cor-de-rosa ao meio,
vai colocar o avesso olhando para você, vai pegar o seu molde de meio círculo, vai posicioná-lo no avesso desse retângulo, na metade dele, mantendo um dedo de distância da parte de cima e nas laterais. Em seguida, você vai riscar o seu molde, risque as duas pontas, porque caso a alça, o molde escorregue, você terá o risco do outro lado para se apoiar e não entortar o desenho da alça. Agora nós vamos marcar uma margem de costura para o lado exterior do nosso molde, pontilhando, pois iremos recortar na linha pontilhada, ok? Então, a medida pode ser de 1 centímetro ou de uma margem de costura de 0,75. Você pode colocar 1 centímetro, se não tiver essa segurança toda de ir colocando dessa forma, venha com a fita métrica marcando 1 centímetro por todo o contorno da alça e você então depois você risca ligando os pontinhos, tá? O mais importante é que tenha essa marcação. Muito bem. Aproveitamento total do nosso tecido, como eu falei, sem desperdício. Esse tanto do meio central aí, de baixo para cima, nós vamos marcar 9 centímetros no meio da curvatura. Então, a nossa curvatura, ela tem aproximadamente 25 centímetros, você vai colocar 12 centímetros e meio e vai fazer, então, 2 quadrados de 9 centímetros. A marcação de 2 quadrados de 9 centímetros. E no centro dos 2 quadrados, você vai fazer a marcação da linha diagonal de 45 graus de ponta a ponta do quadrado e 2 linhas paralelas, que são as margens de costura, para quando formos à máquina. Quando dobrarmos de volta o retângulo, nós teremos a parte de cima e de baixo da alça, o direito e o avesso, e teremos ainda na parte de cima 2 quadrados de 9 centímetros e na parte de baixo do retângulo nós teremos mais 2 quadrados de 9 centímetros. Então, nós teremos 4 quadrados de 9 centímetros nesse plano de corte. Já recortei os 4 quadrados e nos 2 de baixo também eu vou riscar a linha diagonal de 45 graus, vou marcar as paralelas, que são a margem de costura 0,75, lembrando que eu trabalho com a margem de costura de 0,75 em todos os meus projetos aqui. E aquele quadrado a mais que eu pedi no início da explicação também vai receber a marcação das margens de costura. Você vai fazer um molde cortando um quadrado de 9 centímetros ao meio para que nós tenhamos o triângulo que nós precisamos para o bloco, tá? Então, um dos triângulos você vai desenhar bem no centro do meio círculo e depois você vai cortá-los. O próximo triângulo você vai colocar nas pontas do retângulo. Como o retângulo é aberto embaixo e você pode correr o risco do tecido de baixo estar torto, você coloca o retângulo um pouquinho abaixo do tecido, dos 2 lados, você vai riscar e vai recortar o triângulo dessa forma
para ter certeza que os dois tecidos, tanto da parte de baixo como da parte de cima, estão alinhados, tá? Então, você coloca ali a ponta da régua e já faz o corte. Retirando do lado direito 2 triângulos, do lado esquerdo 2 triângulos e ali no centro, onde você já desenhou o 5º triângulo necessário, tá bom? Todas as medidas eu coloquei em uma imagem aqui com todo o material que precisa para facilitar para você. Daqui a pouco eu vou mostrar. Você tira um print para ter fácil acesso quando quiser conferir as medidas, tá bom? Sem contar que essa é a dica que vale milhões. Você gostou deste plano de corte com aproveitamento total do tecido? Se você gostou, deixa um like agora nesse vídeo. Ao lado do like, o YouTube colocou um botãozinho escrito HIP com H. Quando você aperta esse botão, automaticamente o YouTube entende que é um vídeo útil para as pessoas de conhecimento gratuito e ele deixa o vídeo mais visível. É assim que nós transmitimos o patchwork de geração para geração. Se você apertou os 2 botões, like e hip, obrigada, gente, do fundo do coração. Vamos continuar com nossa aula. Já temos 4 triângulos cortados pelas 2 pontas do retângulo. Agora, nós vamos retirar o triângulo do meio. Para fazermos isso, nós vamos cortar a faixa pelo lado interno para que não haja erro e possamos perder alguma das partes. Vamos retirar o nosso meio círculo na linha pontilhada da margem de costura. Por favor, não vão cortar onde nós riscamos com o molde, tá? Não façam isso porque daí você vai ficar muito triste. Então, você vai cortar, eu repito, para entrar na cabeça mesmo, na minha e na sua também. Eu sempre faço isso comigo. Elô, é aqui que corta. Você vai cortar nesta linha, tá bom? Porque assim, eu chamando a minha atenção, eu sei que eu vou fazer direitinho, tá? Então, você vai fazer esse corte com calma e sem pressa, tá? A pressa aqui é só do vídeo. Enquanto eu estou cortando a nossa alça, eu quero saber se tem alguém aqui assistindo a minha aula pela primeira vez. Se você estiver assistindo minha aula pela primeira vez, coloque nos comentários: Elô, eu estou aqui assistindo sua aula, é a minha primeira vez. Gente, eu vou ficar muito feliz e aí eu vou poder enviar aquele abraço carinhoso e grato por você estar aqui, por eu saber que você existe e que você está acompanhando o nosso vídeo. E também eu quero saber se está gostando. Enquanto eu falava, vocês viram que eu terminei de cortar o triângulo. Agora sim, nós vamos finalizar o corte da nossa alça, tá? E enquanto finaliza esse corte, eu quero convidar também as pessoas que ainda não se inscreveram no canal, que façam isso agora, gente. Se inscrevam no canal, mostrem para mim que vocês estão gostando das minhas aulas, para que eu tenha mais motivos para trabalhar em projetos especiais, práticos, lindos e maravilhosos para vocês. Se você se inscreveu agora, o meu muito obrigado de coração, tá bom? Vamos continuar nossa aula. No tecido neutro de fundo da sua cesta, você vai cortar
um quadrado de 45 centímetros e vai virar para o avesso e fazer uma linha diagonal de 45 de ponta a ponta nesse quadrado. E nós vamos ter, então, 2 retângulos, ok? Lembre-se que eu, em todas as minhas aulas, trabalho com folga de tecido. Então, eu sempre coloco centímetros a mais em tudo que eu vou fazer. Esse quadrado poderia ser um pouquinho menor, uns 2 centímetros menor, e ainda teria folga. Mas eu faço com folga, principalmente para as pessoas que estão iniciando terem um conforto, tá bom? Separamos o quadrado, fizemos 2 triângulos com ele. Um dos triângulos nós vamos guardar, deixar em stand-by para a próxima etapa, e o outro triângulo nós vamos retirar as partes que precisamos para o nosso bloco. Então, em vez de tirar de um tecido na sua largura, nós vamos aproveitar o restante do triângulo, do quadrado, tá? Muito bem, nós vamos tirar uma faixa de 7 centímetros de ponta a ponta do triângulo. Por que de ponta a ponta? Porque fica melhor de nós trabalharmos depois, tá? Então, nós vamos tirar essa faixa de ponta a ponta na vertical do triângulo, vamos separar e vamos tirar do outro lado outra faixa de 7 centímetros na horizontal, tá? Essas duas faixas vão ser as faixas laterais do nosso bloco. Elas também têm uma folga, tá? Uma folga de alguns centímetros. Muito bem. Com o triângulo que restou, nós vamos retirar também retângulos necessários para as molduras do nosso bloco. Eu voltei as faixas laterais para o triângulo para eu poder explicar direitinho para vocês o que eu vou fazer. Nessa faixa vertical, eu vou retirar dessa faixa um retângulo de 12 centímetros. E da outra faixa, eu vou retirar um retângulo de 5 centímetros. Ok? Esse retângulo de 5 centímetros você guarda na caixinha de sobras de quadradinhos para os log cabins da nossa vida, tá bom? Muito bem, agora nós vamos retirar ali um retângulo de 15 centímetros de altura, tá? Eu tenho marcado ao lado dele uma marcação de um retângulo, mas nós vamos fazer o aproveitamento daquele outro que nós tiramos da faixa grande. Então, não há necessidade de retirar dessa sobra. Essa sobra você vai guardar para os próximos projetos de nossas aulas, tá bom? Com uma faixa de 45 centímetros por 9, você vai cortar 5 quadrados na estampa da sua preferência, combinado? Aqui está o print que eu prometi com todas as medidas necessárias para a execução do bloco. Aí você vai perguntar, Elô, por que você marcou 5 quadradinhos para fazermos o triângulo, sendo que nós já tiramos o triângulo no retângulo grande? Acontece que esse print aqui e essas medidas são para pessoas que não vão tirar os cortes do retângulo, tá? Pessoas que já têm essas estampas cortadas, guardadas, retalhos, que vão utilizar,
que vão fazer de outras cores, não todos cor-de-rosa, vão fazer variados tons, variadas estampas. Então, elas precisam dessas medidas separadamente para poder executar o seu bloco, mesmo porque elas poderão fazer os demais modelos da cesta de flores que não tenha alça, tá? Então, aí precisa sim dessas medidas todas separadinhas, dos retângulos, das molduras, dos quadrados, tá bom? Então, aproveite bastante esse print, coloca no caderno para não esquecer. E agora, vamos começar então o passo a passo da montagem da cesta, visto que todos os cortes estão prontos. Nós vamos pegar os quadrados de 9 centímetros, os estampados e os estonados, vamos colocar frente com frente, vamos alfinetar para irmos para a máquina. Agora, observe bem o que eu vou dizer. Você vai pegar o retângulo de 15 centímetros, vai colocar assim, ó, de frente para você. Vai pegar o quadrado de 7 centímetros e vai colocar na ponta direita desse retângulo. Vai fazer uma marcação na diagonal dele, onde vamos costurá-lo, tá? Vamos dobrá-lo para o lado direito, ok? Observa e anota isso no seu caderno, tá? Se você está anotando tudo no caderno, anota, faz o desenho do retângulo. Esse primeiro retângulo de 15 centímetros é colocado o quadrado de 7 centímetros para o lado direito e feita uma diagonal, tá? O próximo retângulo, que é aquele retângulo de 12 centímetros, nós vamos também colocar direito com direito e a inversão da linha diagonal. Anota aí no seu caderno. O retângulo de 15 centímetros tem a ponta do quadrado de 7 centímetros voltada para o lado direito. E o retângulo de 12 centímetros tem a ponta do quadrado de 7 centímetros voltado para o lado esquerdo, ok? Assim você não esquece esse detalhe importante. Tudo certinho combinado, agora vamos para as nossas costuras. Nós vamos costurar primeiramente a nossa alça, bem tranquilamente e bem na linha riscada, gente. Estar correta a costura na linha riscada é muito importante para que sua alça não fique torta, uma mais grossa, um lado mais grosso, outro lado mais fino, tá? Do lado interno da alça, você vai picotar com a ponta da tesoura, com muito cuidado para não pegar no risco. Antes de picotar, você coloca as duas pontas uma sobre a outra e vê se estão as duas na mesma largura, para não ter surpresas desagradáveis depois, tá? A parte de cima não há necessidade de fazer esses cortes, tá bom? Porque já é uma curva mais longa. Você coloca o alfinete e vai desvirar a sua alça, tá? Vai colocando o alfinete, empurrando e virando. Você pode desvirar também da forma como você é acostumada, às vezes com hashi, enfim, de várias formas as pessoas utilizam os seus métodos para desvirar, tá? Eu desvirei assim e agora eu vou tirar o alfinete. Vou pegar uma coisa muito delicada, como essa chave de fenda gigante da máquina, para abrir a costura e assim facilitar o acabamento da nossa alça, tá? Você vem com a mão, vem acertando agora as costuras. Não esquece de conferir as duas pontas, ver se as duas pontas estão iguais. E vai com os dedos, você vai soltando toda a costura interna, porque o tecidinho fica escondido dentro da costura, viu, gente? Então, sempre passando, sempre vendo se estão todas na mesma largura
e vamos passar com o ferro. Obviamente, um ladinho sempre vai ficar uma costurinha aparecendo, não tem jeito, mas é o método mais fácil para a colocação da alça. Existe também a possibilidade de você cortar esse meio círculo, colocar no papel termocolante e aplicar no seu tecido e fazer o caseado. Tem também o método de fazer uma costura no centro da alça, né, de fora a fora, dobrá-la para cima como um viezinho e vir costurando à mão com o pontinho virada da agulha, que é o pontinho invisível. Como eu não faço nenhuma dessas outras técnicas, a minha técnica é essa que você está vendo, então eu já estou passando como eu faço, que você fica livre para fazer do seu jeito. O seu jeito é sempre o melhor jeito de fazer as coisas, tá bom? Agora vem uma parte bem legal. Como nós já temos todas as costuras marcadas com caneta, nós vamos passar todas as nossas costuras pela máquina, tá? Vamos colocando ali, pode colocar em produção, pode fazer isoladamente. Você faz todas as costuras de um lado, de vez em quando uma quer escapar, você para, arruma, não deixa tortinho não. Vai lá, faz todas de um lado, faz todas as costuras da margem de costura para o outro lado, tá? Todo costuradinho, vamos soltar todo mundo e agora vamos assentar as nossas costuras com o ferro. Ah, Elô, apagou as linhas. Não tem problema nenhum. As linhas que precisávamos já utilizamos. As linhas centrais nós cortamos com a régua, que é muito fácil, tá bom? Vamos lá então, vamos para a mesa, vamos cortar todas as costuras, todos os quadrados, transformando-os em HSTs. Elô, o que é o HST? O HST são triângulos que nós fazemos dessa forma. Um quadrado de uma cor sobre outro quadrado de outra cor, que nós costuramos as margens de costuras nas laterais e eles se transformam em triângulos no meio do quadrado. Eu tenho 2 vídeos na playlist Guia para Iniciantes explicando tudo sobre HSTs, como se faz, qual é o significado da sigla HST, como refilar o HST. Por falar em refilar o HST, eu vou pedir a vocês que assistam a aula, pessoas que ainda não sabem refilar. Necessariamente, eu vou pedir para você entrar no vídeo onde está escrito como refilar o HST. Por quê? Porque é demorada a explicação e como eu fiz uma explicação bem detalhada naquele vídeo, para quem tem régua, quem não tem régua, para régua pequena, régua grande, eu vou pedir para você visitar esse vídeo, entender tudo sobre o HST e vir com seus quadradinhos todos refilados como já estão os meus. Combinado? Olha lá, depois me conta. Fala, Elô, eu fui no Guia para Iniciantes, sim, e agora eu já sei tudo sobre HST. Olha, eu vou esperar por isso. Agora chegamos numa parte que eu adoro, que é a montagem da nossa cesta, tá? Então, você pega as suas estampas e coloque-as para o lado voltadas para cima. Eu estou montando a cesta na lateral para que você possa entender melhor. A sua visão assim é melhor para você entender, tá? Então, são 4 HSTs com a estampa voltada para cima na primeira carreira, na segunda carreira 3 HSTs, na terceira carreira 2 HSTs, tá? E na última carreira 1 HST. Você vai escolhendo aí as florzinhas que você mais gosta, na sua estampinha aí, o que você quer deixar mais evidente na parte de cima da cesta. Aí você vai pegar os seus triângulos, aqueles que nós já deixamos cortadinhos,
e vai preencher todo esse espaço onde vai ser a parte de cima da nossa cesta. Todos colocadinhos, lindos e maravilhosos. Agora nós vamos então fazer a marcação com alfinetes do lugar onde vamos costurar, tá? A primeira fileira nós vamos tombar de baixo para cima e vamos colocar o alfinete, gente, exatamente no lugar que nós vamos costurar. Não coloque o alfinete no meio do quadrado, imaginando que basta colocar o alfinete e tudo bem. Porque quando chegar na máquina, você vai ficar em dúvida, que lado eu costuro isso aqui? Então, já coloque o alfinete no lado que você vai costurar. Assim você não se perde. Você vai fazer isso em todas as fileiras, vai costurar e vai trazer aqui tudo bonitinho. Vamos lá para a máquina comigo, vai? Vamos lá que a gente vai costurar isso aqui juntas. Chegamos! Ai, gente, essa hora é linda. Começa a nascer a nossa cesta, tá? Então, alfinetinho, já marcou certinho o lugar que nós vamos costurar? É só costurar, obedecendo o alfinetinho, o lado que o alfinetinho mandou para nós, tá? Vai costurando um a um e aí nós vamos montando as fileiras que nós vamos emendar. Enquanto eu estou aqui costurando, eu quero agradecer, gente do céu, vocês vão agradecer comigo, esse povo de fora que está enviando mensagens lindas, lindos comentários, lindas mensagens, pessoas lá da Hungria, dos Estados Unidos, do Chile, da Colômbia, da Argentina, de Portugal. Que alegria, gente! Obrigada do fundo da alma, obrigada, estou muito feliz. Quero sim muitos comentários de vocês, quero que assistam mesmo às nossas aulas e recebo aquele abraço apertado e carinhoso de todo o povo do Brasil, com muito amor. Obrigada, um beijo no coração. E ainda vou aproveitar aí essa costura. Nossa, tá ficando linda, hein? Olha, gente, é uma delícia fazer isso, viu? Vocês perceberam que tem uma diferencinha ali? Perceberam que foi um tiquinho de nada? E o que eu vou fazer agora? Eu vou desmanchar, porque o nosso trabalho, ele é de medidas exatas e nós devemos manter isso, essas medidas certinhas. Então, você desmancha, nem que seja um tiquinho só. Ai, Elô, é tão pouquinho. Não importa. Desmancha e faz novamente. Faz certinho, porque quem quer um resultado perfeito deve cuidar de todos os detalhes. Todo cuidado em todos os detalhes. Olha, não custou nada, foi rapidinho e o seu trabalho vai ficar perfeito, gente. Vale a pena desmanchar, tá? Muito bem, estamos na última fileira agora e nós já vamos para a parte de refilar e deixar tudo em ordem. Pode observar que quando o trabalho é bem feito, a margem de costura ela fica perfeita, o que dá uma grande satisfação para nós. Agora nós vamos ver como tombar as nossas costuras. A primeira, nós vamos tombar a costura para o lado do triângulo, do lado do cor-de-rosa, tá? Nós vamos tombar a primeira costura do primeiro quadradinho para o lado do triângulo. A segunda, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos tombar para o lado do triângulo, já vai assentando a costura para não voltar, tá? Depois a gente faz a parte da frente. A segunda, nós também vamos tombar para o lado do triângulo e a costura de baixo vamos tombar para baixo. E assim nós vamos fazer nas outras fileiras também, tendo como princípio que a primeira costura é tombada para o lado do triângulo e a segunda, a costura de baixo para baixo e formando dessa maneira, você vai formar exatamente os encaixes perfeitos
para a hora que nós formos emendar as fileiras, tá? Então, se uma parte foi toda voltada para fora, a outra será voltada para dentro. Tombadas as costuras, você vai ter já a noção de como vai ficar no momento que você for para a máquina. Portanto, é legal você tombar as costuras, você fazer essa preparação com o lado do avesso, olhando para você, para que você não se perca, tá? Vai ajudar bastante na hora da emenda, tá bom? Então, onde está para cima, você joga para baixo, e onde está para baixo, você joga para cima, tá? Ainda no avesso, você pode perceber que as costuras, se nós quiséssemos costurar em linha reta, as costuras elas se encontram, tá vendo? Quando a gente tomba a costura, todas elas se encontram, é sinal que seu trabalho está perfeito, gente, em linha reta as costuras. Tá? Vamos virar tudo agora para o lado direito e vamos refilar todas as faixas, deixar em ordem. Olha, gente, coloque a régua, a marcação de 7 centímetros na lateral e também coloque as marcações da régua na horizontal, acompanhando a costura. Fazendo dessa forma, o seu trabalho vai ficar impecável. Pouca coisa será retirada na hora de refilar. Será mais a ponta dos triângulos, que é aquela margem de costura do triângulo que fica mesmo, tá? Alguma linhazinha teimosinha você tira com a tesoura, ok? Muito bem, eu já expliquei como faz. Posicione as marcações da régua nas costuras que estão embaixo dela e também na lateral, marque 7 centímetros. Refile dessa forma todas as faixas, tá bom? E agora vamos para a parte maravilhosa também, que é de emendar todas as costuras. Presta bem atenção nessa explicação que eu vou fazer agora, tá? Principalmente se você está começando agora e tem medo de junções, tem medo que não fique bem. Você tem uma costura vertical, que é a emenda dos quadrados, e você tem uma costura horizontal, que é a emenda dos triângulos. Onde as duas se encontram é onde você vai fazer a costura de pé de máquina e vai emendar as suas faixas, tá bom? Então, na ligação entre a costura vertical e a costura diagonal, você vai passar exatamente no centro, nem para cima, nem para baixo, exatamente no cruzamento das duas linhas. E dessa forma, você vai ver que vai dar tudo certo. Não começa lá de cima, não. Primeiro, você vai costurar só a emenda, só a parte que está emendada, tá? E aí, você vai checar se deu tudo certo, se está tudo perfeito e bem certinhas as emendas. Aí sim, agora você vem lá de cima costurando toda a lateral. Feito isso, você dobra a costura, tomba a costura para o lado e passa, tá bom? Aí eu não passei, mas você já toma a costura para o lado e já passa com o ferro para assentar a costura. E agora nós vamos fazer isso em cada emenda, em cada costurinha, em cada encontro de costura, tá? Vamos acertar, vamos costurar só aquele pedacinho, vamos ver se deu certo, e se deu certo, então você costura toda a lateral. Costurou toda a lateral, você vai tombar a costura e vai passar com o ferro. É muito importante esse procedimento em todas as faixas, tá? Combinado? Vamos aqui então acelerando um pouquinho o nosso vídeo. Eu ensinei a fazer o encontro das costuras segurando com a mão.
Mas, se você tem alguma dificuldade de fazer, você pode usar o alfinete, gente, tranquilamente, tá? Eu seguro bem firme com a ponta dos dedos e levo até o pé da máquina. Mas, às vezes, no começo, a gente tem essa insegurança. Então, coloque o alfinete, aquele alfinetinho longo é melhor, de patchwork. Coloque bem na emenda e costure. Fique à vontade para fazer isso. Mas, se você quiser também, pode testar sem o alfinete. Você vai se libertando aos poucos do alfinete, tá bom? Aqui não tem muito segredo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Por falar em comentários, gente, eu agradeci o pessoal de fora do Brasil e eu não posso deixar de agradecer a vocês que todo vídeo assiste, que todo vídeo comenta, que está seguindo as séries. Agora nós temos a série Guia para Iniciantes. Obrigada. O comentário, para mim, ele é muito importante. Para a minha pessoa ele é importante porque pelos comentários eu consigo alinhar ainda mais os meus vídeos. As pessoas fazem sugestões e eu vou alinhando. Colocam suas dúvidas e eu vou respondendo, tá bom? Muito bem, vocês viram que eu peguei o último triângulo e coloquei na pontinha da cestinha para finalizar a parte de cima da nossa cesta. E olha, gente, sem palavras, é lindo demais, não é? Olha que coisa mais linda, que bloco lindo! Muito bem, vamos seguir para as laterais da cesta, onde vamos formar então a base da cesta. Aqui estão as duas faixas e os dois HSTs que nós já deixamos preparados. Nós vamos pegar a parte do lado esquerda, que o HST é menor, tá? É aquele retângulo de 12 centímetros embaixo. Vamos tombar para a faixa. Antes que eu me esqueça, nós vamos retirar o excesso de tecido dentro do HST. Nós não vamos tirar todas as partes de baixo. Nós vamos tirar apenas uma, a central, e vamos manter a do fundo do trabalho. Uma dica legal aqui, para não se perder, é que o triângulo cor-de-rosa da cestinha, ele é voltado para baixo. E o triângulo cor-de-rosa do retângulo é voltado para cima, tá bom? E aí você não vai se perder. É uma dica, dá uma anotadinha aí no seu caderno. Vai ficar bem fácil para você montar a cestinha sem ter aquela dor de cabeça de ver que costurou do lado errado, tá? É uma costura normal, básica, você costura, já abre a costura com ferro, tá? Pode tombar a costura para o lado da faixa, fica mais fácil para não ter aglomeração de tecido embaixo, né? E você abre, tomba a costura, assenta bem essa costura com ferro e já vai colocar na cesta, daquela mesma forma, tá? Posiciona o direito do trabalho com o direito da faixa e faz a costurinha de encontro das costuras primeiro. Faz o encontro certinho e costura só esse pedacinho. Costurou esse pedacinho, viu que deu tudo certo? Então, aí você vem e costura o restante da lateral da cesta. Sempre vai ter uma sobra, gente, não esquece. Eu trabalho com sobras de tecido, tá? Posso cortar um pouco menos? Claro que pode. Pode sim, com certeza, tá? Eu tenho o meu jeito, assim, de cortar sempre com sobra. Porque tudo que sobra a gente usa depois também, né? Então, é prático. Muito bem, agora nós vamos refilar.
já está certinho. Vamos refilar, direciona a régua certinho na costura e costura também o retângulo de 15 centímetros na faixa. Tomba a costura e assenta a costura com o ferro, tá? Muito bem, agora sim, vamos fazer novamente o encontro das costuras na lateral. Vamos tombar a faixa e vamos fazer o encontro da costura na lateral. Fez o encontro da costura, deixa bem certinho, bonitinho. Fez o encontro da costura, observa se deu certo. E se deu certo, você faz a costura completa na lateral. Ai, que legal. A minha máquina agora começou a fazer isso, viu, gente? Do nada, ela embaça e a gente fica perdidona aí. É só esse pedacinho que ela fez isso, não sei por que o que aconteceu. Eu já vi, já mandei ver e não tem nada. Parece que ela faz isso a hora que ela quer. Agora eu vou embaçar para a Elô. Vou embaçar o lado da Elô. Ela vai e embaça. Peço 1000 perdões para vocês. A gente só vê que isso acontece quando vai assistir a gravação, tá? Não tem como eu costurar e assistir ao mesmo tempo, porque a câmera fica em cima, na parte de cima da máquina e não na minha frente, tá? Então peço perdão, eu vi que foi só esse pedacinho, não teve muito segredo, vocês já sabem fazer, olha lá. Ela fica indo e voltando, ela deve estar com algum problema na configuração e eu peço perdão, tá? Desculpa. Vamos ver, já tentei arrumar, já vi, já mandei ver, tá tudo em ordem e é uma coisa misteriosa mesmo. Eu acho que ela tá querendo elogio, sabia? Muito bem, gente, olha, acerta bem, assenta bem as costurinhas, sempre fica um fiozinho, isso me incomoda um pouco. Eu acabo tirando todos os fiozinhos, tá? Olha que coisa mais linda, que trabalho perfeito e maravilhoso. Agora vamos para a nossa mesa e vamos marcar, fazer as marcações para refilar da melhor forma, da forma correta. Da ponta do triângulo da estampa para cima, você vai contar 1 centímetro e vai marcar com a régua, tá? Da pontinha do triângulo estampado para cima, você vai fazer a marcação de 1 centímetro, porque vai ser a nossa costura perfeita, tá bom? Como a régua escorrega um pouquinho, eu peço desculpa, mas eu tenho que colocar alguma coisa pesadinha para segurar a régua quando o trabalho está principalmente na diagonal, né? E tem uma boa extensão de tecido. E a régua escorrega. Então, agora marcamos, eu vou mostrar para vocês que peguei a fita métrica e vou mostrar que na lateral ele está marcando 33 centímetros e na outra lateral também está marcando 33 centímetros. Você vai fazendo toda essa checagem antes de cortar, tá? Não tenha pressa de cortar nada. Vai fazendo devagar, eu vou checando sempre. Quero ter a certeza que não vou perder o meu corte, o meu trabalho, tá? Então, estou alinhando, vejo se está tudo na medida correta. Nós fizemos a marcação de 1 centímetro para a margem de costura. Nós checamos as laterais com a fita métrica para ver se os dois lados estão na mesma medida. Agora nós vamos riscar, então, fazer com a caneta a marcação do nosso corte, tá? Porém, antes de cortar, nós vamos novamente checar para ver se está tudo certo. Você vai pegar a fita métrica, vai colocar na pontinha do triângulo e ver se todos os triângulos estão do mesmo tamanho.
Então, ali está marcando 4,5 centímetros da ponta do triângulo até o centro do triângulo. E todos devem estar também marcando 4,5 centímetros. Essa forma de checar, todas essas formas vão garantir para você uma tranquilidade na hora de costurar. Agora sim, eu me sinto segura o suficiente para refilar a cesta. Nós estamos trabalhando com tecido na diagonal. Tem que tomar muito cuidado, não esticar o tecido. Olha, gente, que coisa mais linda! Agora vamos fazer as marcações para refilar as laterais da cesta. Marque 1 centímetro da pontinha do triângulo para fora e marque 6 centímetros da régua para fora, alinhados à costura da lateral, tá? Então, são 6 centímetros na lateral, todo alinhadinho. Dobre o seu triângulo, a sua cesta, que na verdade é um triângulo grande, dobre e veja, checa direitinho se está tudo em ordem, se não está tendo sobra ou falta de tecidos, tá? Está tudo em ordem, então nós vamos continuar agora fazendo o posicionamento da alça. Pegue o triângulo que nós cortamos no início e ficou guardadinho, paradinho lá. Coloque a cesta sobre ele, direito com direito, e retire o excesso do triângulo. Esse é um excesso de mais ou menos 5 centímetros. Lembra, para fazer os 2 triângulos, nós cortamos um quadrado de 45 centímetros. Você pode cortar um quadrado uns 2 centímetros menor, tá? Não tem problema nenhum. Eu gosto de folga, vocês sabem disso. Então, eu corto sempre com uma folga. Eu prefiro assim, tá bom? Mas é opcional. Vamos posicionar a alça direitinho, medindo todas as laterais, que os 2 lados da cesta, a medida do cor-de-rosa de baixo, do triângulo para cima, tá? Então, do triângulo, da ponta do triângulo até a alça, deve ter a mesma medida necessariamente para que seu trabalho fique equilibrado. Vamos colocar os alfinetes para podermos costurar. Quando colocar o alfinete, não deixe nenhuma ruguinha por baixo. Não estique o tecido com as mãos, apenas assente a mão, tá? E faça as marcações com a caneta na cestinha, para que possamos depois conferir direitinho se a alça está colocada no lugar certo. Agora, nós vamos para a máquina fazer uma costura de beiradinha dos 2 lados da alça. Eu fotografei para vocês a posição em que eu coloco o meu pé calcador para costurar a alça. Um lado do pé calcador apoia o tecido. Ele fica do lado de fora da alça, apoiando a alça. E eu venho acompanhando, olhando exatamente nesse ponto para fazer toda a curva e dar tudo certo, tá bom? Confia. Vamos lá? Olha bem a posição do tecido no pezinho, no calcador. Como eu falei, o calcador ele apoia o tecido cor-de-rosa e você tem essa costura perfeita. Olha, fica linda a costura, viu, gente? Toda bonitinha. Eu sei que a câmera não está nos ajudando hoje, mas eu espero que você possa ver aí, de alguma forma. Depois, talvez, a imagem melhore e eu possa mostrar novamente, tá?
Vamos fazer novamente o mesmo processo na parte superior da alça e observe que minha mão traz o tecido cor-de-rosa para fora, para que ele não embole embaixo, né? Não fique todo embolado embaixo, tá bom? Costuradíssimo, perfeito. Agora basta colocar direito com direito os dois triângulos e fazer uma costura normal, emendando as duas partes. Costure pelo lado direito para que não haja tombamento das dobrinhas, né? Das partes que foram tombadas para as laterais, que elas fiquem perfeitas, tá bom? Você vai costurar na sua margem de costura. E aí está a nossa linda cesta maravilhosa. Eu vou mostrar atrás para vocês. Eu abri a costura das emendas, né? Da emenda dos dois triângulos. Eu abri, assentei com o ferro para que a frente ficasse mais elegante. Agora eu vou cortar com a tesoura o excesso da margem de costura dos triângulos que é normal ficar, tá? O bloco finalizou com 36 centímetros. Está prontinho para você colocar em qualquer uma dessas sugestões lindas aqui da aula para você embelezar a sua casa, o seu quarto, a sua vida, para dar de presente e alegrar a vida de alguém que você ama muito, na sua família ou amigos, presente de casamento, enfim, vamos escolher alguma coisa aqui. Vamos ver? Para as românticas de plantão, olha esta almofada. Que elegância, que delicadeza, que alma pura. E essa peseira, então? Meu Deus, é um sonho, gente. Entrar no seu quarto assim é um sonho e nós podemos fazer. Isso não é maravilhoso? Não é algo que está distante de nós, é algo que nós podemos fazer. Linda, apaixonante também. É um bloco muito ligado ao romantismo, ao aconchego, à paz. Eu me sinto em paz quando olho para ele, é maravilhoso. Quer ir para os seus passeios bem romântica? Quer ir mostrando algo diferente, que você é especial? Olhe como esse bloco deixou essa sacola especial, gente. Olha no Caltrim, olha essa colcha agora com friozinho, dá vontade de deitar nessa cama. Olha que colcha mais linda que ficou com ele no Caltrim. E olha esta sacola, é pra gente ficar só olhando, dá vontade de ficar olhando o tempo todo. E a vontade de fazer é incrível. Agora, olha essa cesta no azul. Azul, grafite, verde, vai ficar maravilhosa. Ela combina com todas as cores. É um bloco muito versátil, muito fácil de agradar e de embelezar o ambiente. Sugestões, gente, são inúmeras. A gente poderia ficar aqui o tempo todo mostrando, mas essa é a minha sugestão final. A sexta colcha da noiva, da série As 13 Colchas da Noiva, com certeza para mim é essa aqui, tá? Nessa aula, nós aprendemos a cortar os tecidos para o nosso bloco sem desperdício. Aprendemos a fazer o molde da alça, a colocação da alça, que é um trabalho circular, que as pessoas sentem um pouco de medo. Aprendemos todas as etapas da montagem e recebemos inúmeras sugestões de trabalhos lindíssimos que podemos fazer com o nosso amor e a nossa capacidade.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Obrigada por assistir. O nosso passo a passo se encerra aqui e eu te convido agora para assistir um pouco sobre a história desse bloco dentro da história do patchwork. Tudo começou com a Homestead Act, Lei de Propriedade Rural. Foi uma lei histórica assinada pelo presidente Abraham Lincoln em 20 de maio de 1862. Ele concedeu 160 acres, cerca de 64 hectares de terras públicas a qualquer cidadão ou imigrante com intenção de se naturalizar, que fosse maior de 21 anos. Em troca, os beneficiários deveriam morar no local e cultivá-los por 5 anos. A implementação dessa lei foi fundamental na história dos Estados Unidos por diversos motivos. Dentre eles, a expansão territorial foi um motor para a marcha para o oeste, permitindo que mais de 270 milhões de acres fossem distribuídos, resultando na criação de quase 2/3 de todas as novas fazendas do oeste americano até 1900. A corrida para um novo começo. Quando a notícia se espalhou, milhares de famílias que viviam no leste dos Estados Unidos começaram a fazer planos para partir em direção ao oeste. Muitas eram imigrantes recém-chegados da Alemanha, Irlanda, Escócia, Suécia, Noruega e de outros países europeus. Outras eram famílias americanas que sonhavam em ter sua própria terra. A notícia se espalhou por jornais, igrejas, estações ferroviárias, feiras agrícolas e pelo famoso boca a boca, e as pessoas comentavam: o governo está dando terras para quem tiver coragem de cultivá-las. O governo está dando terras. Então, imagine o impacto dessa notícia. Para muita gente que jamais conseguiria comprar uma fazenda, aquilo parecia um sonho possível. Então, começaram os preparativos. Vendiam quase tudo que possuíam, compravam uma carroça coberta, escolhiam poucos móveis e ferramentas, separavam sementes, alimentos, utensílios de cozinha e roupas, e as mulheres organizavam suas caixas de costura, linhas, agulhas e pequenos retalhos de tecido. Mas, como todo sonho tem o seu preço, não foi fácil. Partir para talvez nunca mais ver os pais, familiares, para uma terra tão distante que demoravam 6 meses para chegar lá, andando de carroça. Então foi difícil. O que se levava no coração era a esperança de uma nova vida, mas o que se levava na alma era a saudade. Então, imagine a dor de deixar pessoas da sua família, pois precisavam, o marido queria uma nova terra, uma fazenda, para dar continuidade à família com mais segurança, com mais fartura. Essa parte aí, acho que foi bem difícil nessa empreitada. E até que esse sonho se tornasse realidade, eram os tecidos, as agulhas e as linhas que ajudavam a transformar a saudade em esperança. Os maridos sonhavam com sua fazenda,
ser dono e proprietário do seu próprio lar. As mulheres sonhavam com as suas colchas nas camas, com a alegria, com a felicidade de ter o seu canto junto à sua família. E as crianças sonhavam com um mundo novo, com espaço, com alegria, com sonhos. Assim, a viagem prosseguia. Esses pensamentos davam força para enfrentarem chuva, frio, fome, vento, doenças e muitas baixas durante as viagens, gente. Não foi fácil não, viu? Quando chegaram também não foi fácil, porque não tinha uma casa esperando por eles. Tinha um terreno esperando por eles. Eles moravam nas carroças até os maridos poderem erguer, né, as cabanas, as casas, para poderem entrar então. Enquanto isso, a esposa dedicada ao seu lar, a sua família, costurando lá as colchas para as camas. E, gente, quando entraram pela primeira vez definitivamente dentro do lar, e ela conseguiu colocar aquela colcha sobre a cama, eu consigo imaginar a alegria dessa mulher, o orgulho desse marido, a alegria dos filhos. Eu consigo imaginar aquele cantinho de madeira, aquela cama e sobre a cama uma colcha de retalhinho, gente. E vou dizer a vocês, não era qualquer retalho, já eram blocos, viu? Já eram blocos. Então, essa parte é que mexe muito comigo, porque veio o patchwork de um sentimento muito forte dentro das mulheres, as pioneiras das terras e as pioneiras do patchwork. Agora vamos falar do bloco Cesta de Flores. Ele recebeu o nome de Cesta de Flores, mas a homenagem real mesmo era apenas para a cesta. A cesta era um dos utensílios mais importantes na casa e um mais utilizados. Era com a cesta que as mulheres iam à horta buscar os alimentos, né? Os legumes, as verduras. Eram com as cestas que elas iam ao galinheiro buscar ovos, levar também comida para o marido que estava lá longe, fazendo uma cerca, alguma coisa. Era com as cestas também que eles se ajudavam, principalmente os que já estavam estabelecidos e chegava gente nova, eles levavam com cesta pães, alimentos, legumes, coisas para poder ajudar no início a família que estava chegando. Anos depois, quando a vida finalmente florescia nas novas fazendas, surgiu uma tradição que parecia resumir tudo o que aquelas famílias haviam vivido. No dia 1º de maio, vizinhos deixavam pequenas cestas de flores nas portas um dos outros. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Desejar que aquele lar continuasse florescendo em amizade, esperança e prosperidade. Talvez por isso a nossa cesta de flores, o bloco, tenha atravessado gerações, porque muito antes de ser apenas um bloco de patchwork, ele já era símbolo de carinho compartilhado. Essa tradição foi tão importante que foi decretado dia 1º de maio nos Estados Unidos o dia da Cesta de Flores, onde as crianças penduravam uma cesta de flores na maçaneta dos vizinhos e saíam correndo. Por muitos e longos anos foram comemorados e agora, na atualidade, esse dia é comemorado ainda mais nas zonas rurais, nos lugares, nas cidades mais do interior. Agora vamos falar de como os blocos venceram as barreiras, né? Da distância, foram se reunindo e aparecendo. Com tantos imigrantes naquela terra, e as mulheres se dedicando cada vez mais ao lar e a fazer
as colchas, né, com retalhos, faziam roupa para as crianças também, e as colchas de retalho com as mantinhas, né, com os tecidos melhorzinhos, elas faziam as mantas e foram se conhecendo, a vizinhança foi chegando. E naturalmente cada uma mostrava aquilo que fez, o seu bloco. Uma homenageou a cabana de toras, outra a estrela do céu, de Ohio, a outra a cesta que tudo carregava dentro dela. E assim elas foram se conhecendo. Mas nós devemos muito, muito, muito a uma mulher especial. Emma Mildred Zimmer. Essa mulher começou a ver todos os blocos. Ela abriu um comércio grande de artesanato, onde tinha crochê, linha para crochê, agulha para crochê, tecidos e tudo mais que era necessário para essas mulheres que viviam nas fazendas poderem fazer os seus artesanatos e utilizar em suas casas. Então, essa mulher foi uma mulher muito importante, porque ela viu os blocos e ela começou, então, a pedir os blocos, a catalogar bloco a bloco e com os nomes, as datas, tudo dos blocos, e ela foi fazendo, então, o catálogo. Com todos esses blocos, ela conseguiu, naquela época, reunir 270 blocos de patchwork. Em minhas pesquisas, eu consegui o PDF com o original do catálogo que vocês estão vendo na sua esquerda, a capa do catálogo, à direita o índice, né? Pelo menos um pedaço do índice, e aqui a nossa página e o nosso bloco bem ali, coloquei uma lupazinha, é o número 58, é o bloco da nossa aula aqui. Ao lado do bloco de hoje, nós temos mais dois, um de cada lado, que são os blocos que eu coloquei as fotos bem no início do vídeo, que são os 3 blocos de cestas de flores originais do século XIX, do ano de 1840, 860, porque muito antes deles serem catalogados, eles foram criados, feitos pelas senhoras, pelas mulheres que vieram muito antes de nós. Essa era uma espécie de folheto, de cartão, que ela distribuía, né, para as mulheres, para divulgar a sua loja. E olhe a estrela do cartão, o que é, gente? O bloco da cesta. Olhe como ele sempre foi muito importante, como ele foi muito amado, porque eram cestas que carregavam as lãs e etc. Com o interesse das mulheres em adquirir os catálogos e terem os blocos, Emma teve a ideia de enviar via correio para as pessoas os blocos, o material, como um kit, que a gente compre hoje um kit na loja do nosso bloco. Ela enviava pelo correio com a foto do bloco e as cores dos tecidos. Como ainda não tinha uma gráfica, eram as crianças que desenhavam e que pintavam os blocos para serem colocados junto da encomenda que ia pelo correio, gente. Emma teve 3 filhas. Foi uma mulher empreendedora que teve todo o respaldo com o marido. E aí, com o trabalho dela, com o esforço da família, eles cresceram muito, muito. A loja ficou muito famosa e tiveram várias filiais pelos Estados Unidos. Eu achei partes da vida dela em pequenos comentários em blogs antigos, tudo. Ela teve muitos
problemas também, não foi fácil, ela teve perdas, mas eu quero falar da parte empreendedora, de trazer, de lutar pelos blocos, de deixar tudo para nós, gente. Essa mulher maravilhosa. Outra forma de divulgação dos blocos também foi as mulheres, esposas dos fazendeiros, que se reuniam em determinadas fazendas e todas levavam os seus blocos, dividiam conhecimento e voltavam para suas terras, que não eram perto uma da outra, obviamente, com os blocos trocados, e dessa forma foi se difundindo cada vez mais a existência dos blocos com seus nomes. Quando se tinha notícia de um noivado, de um casamento, as amigas, a família, as cunhadas, a mãe, a sogra, a futura sogra, todas preparavam um bloco de cesta. Cada bloco tinha uma cor e tinha um significado, gente. Olha que coisa mais linda! O bloco feito na cor rosa representaria para o casal amor, carinho e delicadeza. O azul, paz, confiança e fidelidade. O lilás ou roxo significa a sabedoria, a espiritualidade e a serenidade. O verde, esperança, crescimento e prosperidade. O amarelo ou dourado representa ainda, né, alegria, luz, felicidade. O laranja, entusiasmo, energias e novos começos. O vermelho, a paixão, coragem, força para enfrentar os desafios. O marrom, terracota, a segurança, estabilidade e raízes fortes. O branco ou creme, pureza, paz e novos recomeços. Então as amigas, a família preparava, cada uma tinha uma cor, cada uma levava o seu bloco e a noiva costurava a colcha da cesta de flores. Levei muitos dias pesquisando sobre a cesta, o bloco, e eu fui descobrindo coisas maravilhosas, a importância da cesta, gente. Ela sempre esteve junto à família. Em 1940, as empresas começaram a oferecer aos funcionários a cesta básica, família. E novamente a cesta transportando para dentro da casa o alimento, gente, não é lindo? Nos idos de 50 e 60, a cesta de aniversário, a cesta de café da manhã, a amizade, a fraternidade, o carinho, cesta também. E essa cesta aqui? Símbolo do amor entre duas pessoas, da paixão e da vida que renasce no amor. Não é lindo? As cestas carregaram tantas coisas em nossa vida, nessa jornada do princípio até agora, que é impressionante, gente. Agora, nas minhas pesquisas, olha o que eu encontrei. E é do fundo do baú. Só quem viveu saberá, só quem assistiu se lembrará. Quem se lembra dela? Olivia Walton, da família Walton. 4 grandes desenhos. Aí é a capa de uma revista. E eu vou falar o que está escrito na capa dessa revista. 4 grandes desenhos clássicos americanos. Olivia Walton, interpretada por Mitchell Learned, exibe a bela tulipa, colcha de cesta de tulipas, um desenho de aplicação e patchwork cuja origem remonta de 1810. Faça a sua a partir de um kit
no cupom da página 244. Essa imagem é de uma revista de quilting dos anos entre 1970 e 1980. Provavelmente é Mackill's Quilting ou semelhante. Ela usa a personagem Olivia Walton, da família da série Os Waltons, para divulgar um projeto inspirado em um bloco histórico. Essa imagem é uma ótima evidência de que o motivo da cesta de flores continuou sendo valorizado muito depois da sua origem histórica. Durante a série, o carinho que transmitia como Olivia Walton fez muita gente acreditar que ela era realmente a mãe daquela família. Olivia era frequentemente mostrada costurando, bordando e cuidando da casa. Por isso, não foi por acaso que a revista de quilting escolheu justamente Olivia para apresentar uma colcha histórica da cesta de tulipas. Ela representava para milhões de telespectadores a tradição, o lar e o artesanato. Um pouquinho da saudade, John Boy Walton, Jason, apaixonado por música, Mary Ellen, Elizabeth Walton, os pais John Walton e o pai do pai, que era o Zeb, a avó Esther e a Olivia Walton. Que saudade, gente! Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Vocês viram quanta vida nós descobrimos na história do bloco Cesta de Flores? Esse bloco praticamente carregou o patchwork até nós. Nunca se esqueça, sua história, sua cesta, suas flores. Encha sua cesta com o que te faz crescer, te ensina, te transforma e te faz feliz. Um dia, suas flores inspirarão outras mãos a costurar seus próprios sonhos. Obrigada, gente, por ficar comigo até o final desse vídeo feito com muito amor para todas nós. Obrigada de coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Até a próxima, gente. Beijos, fiquem com Deus. Bye, bye.